Olá, uma boa tarde. Os cristãos vivem por estes dias a Semana Santa e preparam-se para as celebrações do Tríduo Pascal e da Páscoa, 2 anos depois de terem vivido este tempo em confinamento, com celebrações à distância devido à pandemia da Covid-19. Vamos esta tarde perceber com o Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, o regresso à possível normalidade. Mas antes, fique com alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa. Em 1881, há mais de 140 anos, um padre, um missionário francês, fundou uma igreja nas margens de um rio no Camboja. Cresceu junto a essa igreja uma pequena comunidade cristã. Depois veio a guerra. A igreja foi palco de batalhas. Ainda hoje, as suas paredes têm buracos de balas, imensos buracos de balas, como se fossem feridas que nunca cicatrizaram. Depois veio a violência do regime de Pol Pot. Os cristãos foram duramente perseguidos. A igreja foi transformada num estábulo, até numa fábrica de arroz. Era tudo menos um lugar de Deus, um lugar de oração. O tempo passou, o regime caiu e a igreja voltou para os cristãos, reduzidos a pouquíssimas pessoas. Vamos conhecer esta comunidade que, apesar de ser pequena, tem uma vitalidade espantosa. Vamos conhecer o Padre Totet. Ele vai dizer-nos uma coisa absolutamente extraordinária. Só para o ouvir vale a pena ver este pequeno filme. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa. This church was founded by a French missionary in 1881, and this is one of the villages along the river. Most of the people here before were Vietnamese. Many of our churches in Cambodia were destroyed during the war. The military, they were in a helicopter and they were trying to destroy this church. In the walls of this church, there are so many gunshots, but it was not destroyed. During the Pol Pot regime, this church became a very secular place without respect. The stable for the cows also later on became the rice mill. All the traces of holiness were gone in this church. But the people have the good memory, the good example of living together. Vietnamese and Cambodians at that time was the source of the new faith for us. Now, there are about 70 people who are baptized here. After the Khmer Rouge regime, when they began to gather again, the members of this community became very active. This place, in a faraway village like this, was the source of so many leaders of the Church of the New Time. We are not able to renovate this church by ourselves. Our daily collection is only about $3. That's generous. We always rely on people outside to be missionaries with us because the donors who give us, I think of them as fellow missionaries. We always have something to give to them. The example of our life, our simplicity, and our suffering. I always tell my people here, no one is so poor that he cannot give, and no one is so rich that he cannot receive. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém é tão rico que não possa receber alguma coisa. São de facto extraordinárias estas palavras do Padre Totet e é extraordinária também a lição de simplicidade, de humildade e também de alegria que se viu nesta história, que se percebe nesta comunidade ribeirinha no Camboja.
Todos podemos ajudar, todos podemos ser comunidade. Num tempo em que vivemos dias tão negros na Europa, é bom saber que há sorrisos assim, limpos, em muitos lugares e onde a felicidade não se julga pelo peso da conta bancária. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Cisa Vieira conversou com o cardeal Tolentino Mendonça e resultou num livro sobre fé que foi apresentado na Torre dos Clérigos. A questão sobre Deus é o não saber. A expressão constituiu o pano de fundo para uma conversa na Igreja dos Clérigos e surgiu do encontro entre o arquiteto Cisa Vieira e o cardeal Tolentino Mendonça. Às questões do cardeal, o arquiteto respondia com a sua sensibilidade, que também se inquieta com o transcendente. Um diálogo entre duas pessoas que não coincidem, tal como diz o prefácio do livro. O Cisa faz uma pergunta, é certo, evidentemente retórica, mas faz uma pergunta e eu vou só para contextualizar que ainda não tenho o livro. Logo nesse texto, que aliás está na parede da exposição, o arquiteto Cisa começa por dizer: não sei o que me levou a desenhá-las. Entenda-se aqui desenhá-las as cenas da Paixão de Cristo. Não sei o que me levou a elas. Talvez o isolamento, ou seja, terá sido o isolamento. A pergunta que eu lhe faço é, já tenho alguma resposta? Posso responder, para não entrar em depressão. Provoca essa produção densa, não é? Porque são muitos desenhos que se fizeram. Mas aconteceu assim um pouco por acaso, porque eu podia ter escolhido outros temas. O livro e o diálogo apresentaram-se enquadrados num conjunto de figuras representativas da Paixão de Cristo, desenhadas pelo arquiteto, que assume a inquietação que o tema lhe desperta. A arte religiosa, também a história da arte, pode-se fazer só com os temas religiosos, porque durante séculos se pintou tudo quanto vem na Bíblia, a Paixão de Cristo, todos os pintores passaram por aí, porque era um tema muito forte. O traço, a forma, o olhar criativo do arquiteto que também se interroga. A inclinação para a representação de temas religiosos e da vida de Cristo aparece um pouco, e aqui entra o Nuno Higino, parece um pouco, porque a convite dele desenhei uma igreja. E desenhei uma igreja como desenharia qualquer outro programa. Isto é, estudar os aspectos na história da igreja, da arquitetura da igreja, e dialogar com gente que me pudesse, independente das limitações do próprio ir buscar informação, que me pudesse trazer informação. Neste diálogo entre Cisa Vieira e Nuno Higino, a forma como entrou no desenho das Casas de Deus com o convite para a Igreja do Marco de Canaveses, uma ousadia que assumiu mesmo sem ser um especialista no tema. Hoje em dia há a mania obsessão da especialidade. Tudo é especial, tudo vem de especialistas. E um arquiteto tende a ser visto como um especialista de habitação económica, outro especialista de museus, outro especialista de igrejas, outro
e tudo. O que é péssimo para a arquitetura e para a formação do arquiteto. O diálogo também central no processo criativo que, para Cisa, é essencial num caminho que também pede humildade. Começaram a convidar-me para igrejas. E eu que saía de um período em que era considerado uma espécie de especialista de habitação económica, tema muito do meu agrado, mas que não era suficiente, faltavam outras coisas para a minha formação. Vinha daí, em determinado momento, já era um especialista em igrejas. Nestas figuras, agora expostas na Torre dos Clérigos, mas presentes também neste livro, está a sensibilidade de Cisa Vieira perante a paixão de Cristo. Os temas que mais emocionado me deixaram, é verdade, ao desenhar, foram a Pietà de Cristo e como é que se chama quando é tirado da cruz. E Cisa confessa a sua predileção por um dos quadros da Paixão. Há um tema que esse assusta mais, que é da crucificação, porque crucifixos maravilhosos ao longo da história, em todo o mundo, em todos os continentes, não são milhões, devem ser bilhões. E, portanto, isso cria uma inibição muito grande ao fazer. É uma carga e um sentimento de não poder chegar lá. Uma conversa, um livro, um diálogo. Cisa Vieira a desenhar a Paixão de Cristo e a falar sobre a fé e o processo criativo. Uma conversa nos Clérigos, mas também o diálogo em livro com o cardeal Tolentino Mendonça. Estas e outras notícias estão disponíveis no portal de informação em agência.eclésia.pt. Saúde agora ao Padre Manuel Barbosa, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por estar connosco. Padre Manuel Barbosa, pergunto-lhe que regresso à normalidade é que é possível fazer 2 anos depois de ter iniciado a pandemia da Covid-19 e dos portugueses terem vivido essa Páscoa de 2020 em confinamento. Pois é um regresso, como dizia há instantes, à possível normalidade. A normalidade no sentido de podermos celebrar, e a Páscoa só faz sentido celebrada com festa, com alegria, com os aleluias que se proclamam tanto neste tempo pascal, a partir já da Páscoa, do dia de Páscoa. É uma normalidade de celebração, mas mantendo ao mesmo tempo todos os cuidados, os 3 grandes cuidados, higienização, uso de máscara e também distanciamento responsável, porque infelizmente a pandemia ainda anda por aí e temos de ter todos os cuidados, mas isso não impede que ao mesmo tempo se celebre, e a celebração só faz sentido com alegria, com festa. É por isso que... A Conferência Episcopal achou por bem emitir algumas orientações, precisamente para que haja uma responsabilidade partilhada, e a primeira frase, de facto, que falam é nessa responsabilidade partilhada de se manterem os cuidados que são necessários, nomeadamente o uso da máscara, evitar também o beijo, concretamente da cruz, na visita pascal. Portanto, é um regresso a uma normalidade que ainda é possível, mantendo a responsabilidade e os cuidados que ainda são necessários. Sim, exato. São orientações muito breves, até nem seriam necessárias, porque o bom senso levaria a que isso acontecesse, sobretudo nas dioceses mais do norte, mas também do sul, que praticam este belo exercício do anúncio pascal, da cruz pascal que vai à casa, vai às famílias, e evitando sempre, como disse, todo o contato físico, o beijo à cruz, indicando que haja uma veneração, outro gesto de festa, de celebração desse momento tão importante, mas evitando totalmente esses contactos para que não haja contágios. Será isto já significativo para quem há 2 anos e o ano passado concretamente não pôde celebrar como habitualmente está habituado? Sim, é significativo, não só nas celebrações nas igrejas, onde acontecem as grandes celebrações,
mas a visita pascal no norte, eu sou do norte, até tem outro nome, chama-se o compasso, mas a visita pascal tem um sentido muito intenso porque é a visita da comunidade da igreja, as cruzes partem da igreja em celebração, no gesto de envio, e é a visita do ressuscitado da cruz pascal às famílias, às casas, portanto, e depois regressa novamente, costuma ser assim, no final do dia, à igreja com a celebração muitas vezes eucarística, a celebração da Eucaristia Pascal. Mas há este acolhimento na casa de cada um e isso é muito significativo para as pessoas que recebem de facto o compasso, nomeadamente o pároco, a cruz e uma pequena comitiva que convém manter algumas regras. Sim, são regras que estão ditas, mas que é preciso manter. Por exemplo, é habitual que nessas visitas haja um certo convívio depois dessa oração de Pascal que se faz nas casas por aquele ou por aqueles que acompanham e que levam a cruz pascal, são os mensageiros da Páscoa, são 3 ou 4 pessoas, e depois habitualmente com o tempo nas casas há um pequeno convívio e diz nas orientações que se evite esse convívio, se isto é tirar a máscara, estar a comer com as pessoas da casa, não. Depois desse momento as pessoas, o grupo vai continuar a sua visita noutras casas e naturalmente os convívios familiares que lá estão podem fazer isso normalmente, como fazem noutros dias, mas é evitar todos estes pormenores, não é para dizer deve ser assim, ou desse modo ou daquele, mas é precisamente para celebrarmos com toda a dignidade, com toda a festa, esta visita da Cruz Pascal, mas ao mesmo tempo tendo esses cuidados. É nesse sentido que isto é dito, pois cada diocese, naturalmente, cada paróquia, adaptará segundo as suas circunstâncias. De qualquer forma, o Padre Manuel Barbosa, enquanto secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, tem notado uma responsabilidade, quer na celebração da Eucaristia nas igrejas, mas em todas as atividades que decorrem no âmbito da Igreja, tem havido essa responsabilidade e, de facto, apesar de uma grande vontade de se tirar as máscaras, a responsabilidade ainda é importante e essa responsabilidade tem sido evidenciada nas atividades da Igreja de uma forma geral. Sim, é verdade. Os ecos que chegam e os factos que são ditos das várias dioceses, paróquias e outras instituições da Igreja têm havido este respeito pelas orientações que depois cada um aplica na sua diocese, que esse bispo aplica na sua diocese, mas sempre neste sentido de responsabilidade de cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos dos outros. Acho que nas celebrações pode haver uma situação outra pontual, mas tem havido essa responsabilização de todos para celebrarem bem a sua fé e, geralmente, portanto, naturalmente, em comunidade. Convidava-o agora a olhar para o novo missal que vai ser amanhã disponibilizado para o público em geral. Este novo missal que o Papa Francisco já recebeu pelas mãos de Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga. Padre Manuel Barbosa, que diferenças ou sublinhados maiores é que importa fazer, percebendo que há aqui uma diferença? Para haver um novo missal, haverá uma diferença. Que diferença e sublinhados são esses? Pois nós dizemos habitualmente novo missal, mas em rigor devemos dizer até a nova edição do missal romano, porque não é o novo missal, é uma nova edição, uma tradução portuguesa, respeitando naturalmente as orientações da Santa Sé, mas também de acordo com as expressões litúrgicas locais já estão consagradas. Portanto, esta nova edição já está a ser preparada desde o ano 2000 praticamente, quando saiu, depois acabou por sair em 2002 e outra edição em 2008, mas para dizer que é um processo que já leva 2 décadas. E é um processo que tem envolvido não só, naturalmente, Portugal, através da Conferência Episcopal e da Comissão Episcopal da Liturgia e também do secretariado respectivo, mas também com todos os países lusófonos. Eu participei, por exemplo, em Aparecida, para dar um exemplo, na reunião das presidências dos bispos lusófonos, e lá teve uma declaração formal pedindo que se respeitasse alguns dados das nossas traduções. Portanto, foi uma decisão unânime, não só de Portugal, mas também dos outros países lusófonos. Portanto, novidades há muitas, naturalmente, e certamente outra pessoa já, ou agora ou no outro dia, já também abordou, aqueles que são liturgistas, mas é o sentido desta fidelidade ao Concílio Vaticano II, à liturgia que recebemos. O missal é chamado de Paulo VI, São Paulo VI, na 3ª edição que vamos, e é um respeito pela liturgia que bebemos e que recebemos do Concílio Vaticano II, todo este sentido de renovação para que o mistério da encarnação, morte e ressurreição do Senhor, que é o centro da nossa fé, seja celebrado também das expressões, das orações, todo o conjunto, que é muito vasto,
que o missal romano nos dá. Mas, tendo em conta essa tradição, como o padre Manuel Barbosa diz, no Vaticano II, quer apontar também a um caminho de futuro, quer de alguma forma caminhar com a atualidade de hoje. Li que procuram de alguma forma fazer também uma integração das artes, não só através da música, como também de gravuras. Trata-se um pouco de fazer essa síntese entre a tradição e o progresso e a atualidade. Sim, isso não é lido, digamos, na celebração, mas o missal que está muito bonito, na minha opinião, e penso que também daqueles que já o receberam, tem gravuras de um artista, são 22, salvo erro, uma página inteira em cada uma delas, que a própria gravura exprime aquilo que se celebra nessa parte, enfim, da Eucaristia, mas não só, noutras celebrações da Igreja. Portanto, há muitos elementos novos, por exemplo, um elemento também novo do missal respeita o acordo ortográfico, também foi uma decisão dos bispos nesse sentido, e tenta naturalmente ser fiel ao texto latino, que é a edição típica, que é traduzido, mas também aquilo que eu dizia antes, há aspectos que são da própria liturgia já assumida em todos os países lusófonos. Por exemplo, dou só este exemplo, são momentos da celebração eucarística em que o celebrante diz: "O Senhor esteja convosco", se fosse uma tradução literal seria "e com o teu espírito", como há noutra língua. Em português mantém-se "ele está no meio de nós", e essa expressão é uma expressão da Assembleia de todo o Povo de Deus na resposta ao celebrante, ao presídio. A partir da manhã, então, vamos poder ver essas diferenças. Sim. E perceber de que mudanças é que foram sendo propostas. Padre Manuel Barbosa, obrigada por ter estado aqui connosco e boas celebrações do Tríduo Pascal e boa Páscoa para si também, Muito que amanhã obrigado, começa. E também boa Páscoa. Obrigada. Obrigado. Mais logo na Antena 1 voltamos-nos a encontrar pouco depois da meia-noite. Aqui na RTP regressamos amanhã mesmo, pelas 15 horas, aqui na RTP2. Temos sempre encontro marcado, de qualquer forma, no portal de informação agência.eclésia.pt. Obrigada a si por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.